Boa tarde, Santa Maria. Começa agora o DNA, o programa de entrevistas que revela a identidade da nossa gente aqui na CDN. Eu sou a jornalista Luísa Neves e o DNA conta com a técnica de Marcelo Cabala e Thomas Pipe. A produção é de Eduarda Paz. Na próxima hora, nós te convidamos a conhecer um pouco mais da história de algumas personalidades que se destacam em diferentes áreas de atuação aqui em Santa Maria e também em outras cidades da nossa região central do estado. E antes de eu conversar com o meu entrevistado de hoje, vou fazer uma breve viagem no tempo para o ano de 1941. Neste ano, foi criado o Ministério da Aeronáutica, o presidente do país era Getúlio Vargas e foi instituído o Código de Processo Penal Brasileiro. Em Santa Maria, em 1941, foi criada a Escola Estadual Professora Maria Rocha e o curso ginasial da Escola Professora Maria Rocha também, que era então anexo à Escola Normal Olavo Bilac. Faleceram nesse ano Guilherme Kahlo, fotógrafo, pai da artista mexicana Frida Kahlo, e James Joyce, escritor irlandês. Nasceram em 1941 o cantor Roberto Carlos, o músico e compositor americano Bob Dylan e o jornalista e radialista santamariense João Batista Marçal. E no dia 29 de novembro de 1941, nasceu o nosso convidado de hoje, o professor Carlos Eugênio Dauti. Boa tarde, professor, seja bem-vindo. Boa tarde, é um prazer atender seu pedido, ainda mais que eu a conheci há anos atrás e revejo a senhora agora, então, a mesma pessoa. Muito obrigada, é um prazer também nos conversarmos de novo. Ele passou a infância em São Leopoldo, na beira do Rio dos Sinos, na rua Luiz Pedro Dauti, filho de Eugênio Emílio Dauti e de Maria Ida Dauti. Está casado há 58 anos com Maria do Carmo Dauti. Tem 2 filhos. Tem 2 filhos e uma filha. Tem 2 filhos. O cirurgião torácico Carlos Antônio e o engenheiro de computação Christian e a filha, a advogada Simone. Agora sim. Ele é avô de Pedro, Tiago, Marcos, Leone, Júlia e Sofia. Isso aí. É engenheiro agrônomo formado na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre pela Universidade da Califórnia, nos Estados Unidos e PhD pela mesma instituição. É professor aposentado da Universidade Federal de Santa Maria, pesquisador do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, CNPq, e publicou inúmeros trabalhos no Brasil e no exterior. O professor Dauti também foi pró-reitor de pesquisa e pós-graduação da UFSM, primeiro coordenador do curso de pós-graduação em Ciência e Tecnologia de Alimentos, e esse currículo não acaba por aí. Na Universidade Estadual do Rio Grande do Sul foi pró-reitor de graduação e vice-reitor. Trabalhou 46 anos com enologia, ele vai nos contar muito dessa história hoje, a área pela qual ele tem muito interesse. Adora ler, viajar, assistir a futebol na TV e olhar um bom filme ou série. Foi jogador de futebol por 12 anos e detentor do prêmio Belfort Duarte. Comida favorita é um bom churrasco, galeto e, claro, feijão com arroz. E agora, no dia 10 de setembro, ele foi homenageado pela Almaden em Livramento e ele vai também nos contar essa história hoje. É muita informação. E o senhor tem muito mais para nos contar. O professor Dauti, como ele me disse ali nos bastidores, que ele é mais conhecido como professor Dauti, nos conte um pouquinho dessa infância em São Leopoldo e dessa mudança para Santa Maria. Bom, eu acho que eu tenho que fazer uma longa história e uma curta história, porque senão é muito longo. A minha infância foi passada na beira do Rio dos Sinos, literalmente na beira. Porque de um lado da rua era a minha casa, vinha a rua e logo um barranco e o rio. Então ali tinha engazeiro, eu me atirava de cima dentro do rio. O rio sempre foi um rio na frente de casa muito profundo, dava pra gente mergulhar. Meu pai tinha um barco grande no rio chamado Dois Irmãos, que trazia e ia pro Jacuí, vinha a Porto Alegre. E eu nasci em 41, ano da grande enchente, né? Uma enchente muito grande, a água. Minha mãe estava grávida de mim e ela
caminhava dentro de casa em cima de pranchas, porque a água entrou, realmente contam as pessoas que era uma enchente muito grande, e ela veio do sul, ela veio do Guaíba empurrando a água para cima de dentro. Eu só, morando ali, peguei uma enchente grande, que foi 64, 65, antes de vir para cá. E aí tirei meus pais de casa e fiquei dentro da casa com a água entrando dentro da casa, ainda me lembro, como se fosse hoje. Mas a minha infância foi uma infância normal de um moleque, né? Jogava bola, gostava muito de jogar bola, estudava no Colégio Irmão Marista, Ginásio São Luís, estudava das 8 às 11h30 e da 1h30 até as 3h30, 4 horas, e depois ia para casa. Fazia os temas, às vezes matava os temas para ir jogar uma bola, ia se atirar. Quando era verão, era no rio, né? E quando era inverno, ia para os fundos onde era banhado, que a água sempre invadia aquilo lá nas terras do pai. Então a gente andava de barco e molequeava com jacaré, molequeava com isso, né? É a vida de um moleque que nem hoje, né? Jogava bolita, atirava com bodoque, gostava de atirar com bodoque, gostava de criar passarinho, criava galinha, gostava disso também. Então, foi gozada, passou para a adolescência, né? A adolescência também é a mesma coisa, continuou. Fui estudar no Colégio Rosário em Porto Alegre, daí porque naquela época era uma época assim meio complicada, porque em São Leopoldo o outro colégio era um colégio de igreja luterana e pais católicos que eu tinha duas opções: ou ir para Novo Hamburgo, que tinha o Colégio Marista São Jacó, ou ir para Porto Alegre, onde era o Colégio Nossa Senhora do Rosário. Foi que fez essa opção. Eu tinha a irmã mais velha que morava em Porto Alegre, e meu pai e meu tio tinham uma firma em Porto Alegre, então meu irmão ia todos os dias Porto Alegre às 6h30, e eu ia com ele e tudo. A minha vida era essa: eu acordava 6 horas todos os dias e ia dormir 10 horas, 9h30, 10 horas, até que comecei a namorar a Dona Maria, e daí ia dormir mais tarde, porque eu tinha que vir lá da casa dela até a minha casa. Tinha que visitá-la, né? E aí ficava mais visitá-la, né? Isso aí, né? E aí jogava na Seleção do Rosário. Naquela época os irmãos eram muito o gremista colorado. Um me levou para o Grêmio num dia, e no mesmo dia, na saída do Grêmio, estava o treinador do Internacional me esperando. Então ele levou para dentro do Internacional. Na mesma noite me levaram a São Leopoldo, fizeram meu pai assinar por mim, que eu não tinha nem 18 anos ainda, né? Então comecei no Internacional de Porto Alegre, depois joguei na Moré, acabei no Santa... Mas o senhor já gostava de jogar? Como que descobriram que o senhor jogava? Como é que foi isso? Não, eu jogava na seleção do Colégio Rosário, que era campeã sempre, era campeã do estado e campeã em Porto Alegre. Naquela época os colégios jogavam muito entre si, os colégios de segundo grau, basquete, vôlei, futebol. E o Colégio Rosário tinha sempre um time muito bom de futebol, tinha pessoas que eram juniores no Internacional, no Grêmio, etc., e jogavam comigo lá. E de certo não era tão ruim assim na época. E me levaram um dia, o irmão Marista disse: não, tu vai pro Grêmio. Me levou de tarde, e na tardinha, na saída, o treinador do Internacional, assoprado por outros colegas, me pegou e levou pro Internacional. E eu já entrei direto num jogo à noite, lá direto assim mesmo, né? E aí levaram lá pro pai, eu assinei lá com o Internacional. Daí depois eu fiz vestibular, queria fazer faculdade. Para jogar no Grêmio no Internacional naquela época era muito difícil de estudar. E aí eu fui para o time da minha cidade, que era o Aimoré. Então eu estudava em Porto Alegre, aí minha vida ainda complicou um pouco mais. Eu estudava em Porto Alegre e ia todo dia para São Leopoldo, e mais ainda. Logo quando eu tinha primeiro ano, eu pedi postergação. No segundo ano, eu estava 19 anos, então eu estava no primeiro ano da faculdade e era soldado do 19º Regimento da Infantaria de São Leopoldo, naquela época. Então tinha mais isso ainda. Era militar, jogava futebol profissional, como profissional, e estudava na Faculdade de Agronomia. Era um terror o meu dia. Era muito difícil, era um dia complicado. Mas foi acomodando, as coisas foram se acomodando. Um me permitiu sair um pouco mais cedo, o outro aquele. Eu era sempre um sujeito muito disciplinado, então não tinha
Ninguém nunca me causou problema, nem no quartel, nem na faculdade, nem nada. O senhor ficou quanto tempo no quartel? Bom, naquela época era 1 ano, né? 10 meses ou 1 ano, né? Com 10 meses eu saí, né? Fiz todos os tiros que tinha que fazer, né? E tudo mais. E participei, é uma longa história que eu pretendo não entrar agora, mas eu participei como soldado da legalidade. Então, minha companhia foi para Santa Catarina proteger a entrada do Rio Grande do Sul, fiquei alguns dias lá, mas isso é uma história para outro dia, né? Agora mas participei como soldado, porque naquela época o Rio Grande do Sul meio que se rebelou, né, contra o resto do país. É uma história longa, mas bem interessante. E daí, quando eu me formei, comecei a trabalhar lá em São Paulo, no Colégio Agrícola, lá como professor. E aí Santa Maria precisava de um professor na área, e aí foram em Porto Alegre, na URGS, e pediram quem é que tinha sido o melhor aluno naquela área. Mas o senhor vai nos contar sobre essa mudança para Santa Maria depois do nosso intervalinho. Então tá, sem problema nenhum. Aqui os nossos comerciais, já voltamos. Hoje o DNA conversa com o professor Carlos Eugênio Dauti. Central Diário de Notícias, 93.5 FM. 1 ano ao lado da comunidade. Palazzo Dalprá. Impressione-se com um empreendimento único que combina design, luxo e sustentabilidade. Com 70 lotes exclusivos, concilia o melhor da arquitetura italiana e comodidades modernas. Um lugar para viver com conforto, alta qualidade e segurança. Palazzo Dalprá é um condomínio único, localizado no bairro Camobi, planejado cuidadosamente com tecnologia de ponta e inovação. Empreendimento da F. Maier Incorporadora. Exclusividade Reside Imóveis. Confira antes que seja tarde demais. Delta Solar e Energia Solar. Comece o mês sem surpresas na sua conta de luz. Te oferecemos a solução ideal para economizar até 95% em sua conta de energia. Contamos com uma equipe altamente qualificada, pronta para lhe prestar o melhor atendimento do projeto à instalação. Confira nossos projetos residenciais, empresariais e rurais pelo Instagram, @DeltaSolari, ou entre em contato pelo fone 55 3029 9700 e solicite seu orçamento gratuito. Ficaremos felizes em atendê-lo. Já está disponível o aplicativo do Grupo Diário. Nele, você escuta a rádio CDN 24 horas ao vivo e pode consumir todo o conteúdo do Diário e do BEI. Tudo em um só lugar. Baixe agora. Disponível para Android e iOS. As tecnologias de segurança que revolucionam o mundo também podem transformar o seu negócio. Os sistemas de segurança da Securi protegem o seu patrimônio, agilizam processos e ainda ajudam a aumentar a produtividade da sua empresa. Além de câmeras e alarmes, a Securi inova a oferecer os serviços de cerca virtual, detecção de atitudes suspeitas, reconhecimento facial, leitura de placas de veículos, contagem de pessoas e mapa de calor. A portaria remota também é uma importante aliada na segurança, pois garante o controle total de quem entra e quem sai da empresa. Com esses recursos, é possível integrar todos os sistemas de tecnologia da empresa e tudo controlado pela mais moderna central de monitoramento 24 horas do estado. Marque uma visita à sua empresa. Ligue 99120 5355. Securi Soluções Seguras. Nós cuidamos de você. O programa Conexão Empresarial entrevista empreendedores com trajetórias de trabalho, dedicação, luta e superação e que fazem a diferença para o desenvolvimento de Santa Maria e região. Aos sábados e domingos, às 9h30 da manhã, eu, a jornalista Maristela Moura, tenho um encontro marcado com histórias de sucesso, aprendizados e muitas conquistas. Espero vocês! DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do nosso entrevistado de hoje, Carlos Eugênio Dauti.
Então, o senhor jogou futebol por 12 anos, inclusive no Rio São Paulo. Nos conte um pouquinho desse tempo. Não, eu não joguei no Rio São Paulo. Na época que não existia Brasileirão e existia somente o torneio Rio São Paulo. Pegava as equipes grandes que estão hoje ainda lá, mas tinha Portugueses de Esportes na época, e as do Rio de Janeiro, e fazia um torneio ali que deu origem depois ao Brasileirão. E eu fui levado para o Corinthians. Eu era do Aimoré, o Aimoré mandou uma carta para o Corinthians. E no Corinthians tinha o Cláudio Dani, que tinha jogado comigo no Internacional, tinha o Oreco, que é aqui de Santa Maria, estava em final de carreira, é verdade. Tinha Gaspar, tinha uma série de jogadores aí que eu conhecia eles. E eu tive a oportunidade de ficar lá. Joguei algum jogo dele lá e a oportunidade, mas eu já era formado engenheiro agrônomo, já tinha outros interesses na minha vida, já me interessava. E eu tinha um contrato com o meu time aqui, o Aimoré, até o final daquele ano de 65. Então eu resolvi que eu não queria ficar lá, insistiram, o treinador era um gaúcho, Oswaldo Brandão, já morto, mas um sujeito especial, quem é velho no futebol se lembra dele, né? E eu resolvi voltar, não fiquei. E aí voltei para Aimoré, mas muito desinteressado, porque nesse meio tempo, naquela época eu tinha um percentual do meu passe, é coisa rara entre os jogadores de futebol. Mas eu venho de uma família de classe média, era diferente da época, e já estava universitário formado, sim, tinha 23 anos, 22, então eu podia ter certas exigências que eu queria que fossem cumpridas, e não foram. O contrato, quando eu cheguei lá, a gente cresceu o olho daqui, foi para lá pedindo mais por fora. As coisas não me agradaram nem um pouco, já casado com a minha esposa, já com um filho, né, o mais velho já nascido, eu vou voltar. Voltei e fiquei aqui. Nesse meio tempo, aqui precisava de um professor dentro da área de tecnologia de produtos agrícolas. E aí foram na URGS, que sempre foi a primeira que abasteceu aqui, o começo daqui, era muita gente formada na URGS, né, que vinha para cá. Foram na URGS e falaram com o professor, os 3 professores da disciplina, e eles me indicaram a mim, mas disseram para o professor Derbai Galvão, que foi lá. Disseram para ele, mas esse tu não tira daqui porque ele não sai da onde ele está. Ele joga no Aimoré, e naquela época o Aimoré era um time mais poderoso e tudo. Ele ganha bem lá, nós já tentamos trazer ele para o Cruzeiro de Porto Alegre, que aqueles 3 eram do Cruzeiro de Porto Alegre. E ele não veio porque nós não conseguíamos pagar. E aí entrou o Coloradinho de Santa Maria no meio, através dos Achute, do Mário Achute, do irmão dele, José Achute, na época o Antoninho Noal, esse pessoal de Santa Maria, foram, pressionaram também para mim vir. Bom, essas alturas eu viria aqui, meu pai dizia, por que eu não fico lá? Eu já trabalhava lá como agrônomo também, era consultor do Banco do Brasil e trabalhava no colégio. Eu disse, pai, eu vou dar um tiro na lua. Eu vou, depois se não der eu volto, não tem problema nenhum. Aí vim com a minha esposa pra cá. Já estava casado, ele perguntou. Já, quando eu estava no Corinthians eu já estava casado, né? E já tinha, meu filhinho nasceu logo um pouco antes de eu ir pro Corinthians, tá? Tinha 1 mês e pouco. E aqui ele veio também pequenininho, ele veio bem pequeno. E então, acontece que eu me acertei aqui, o clube não queria me largar porque eu não ia custar nada, né? Não ia custar nada para cá. Eu Internacional Santa Maria não tinha condições de pagar pelo meu passe, mas eu insistindo em vir, e porque o professor me convidou, me levou lá no IRGA em Porto Alegre, ele trabalhava no IRGA na época, conversamos. E ele disse, olha, estou precisando de um professor dentro dessa disciplina, os professores ali, fulano, te indicaram, como tu tinha sido o melhor aluno que tinha ali no ano passado, e porque era uma matéria que eu gostava muito, interessante isso, né? E aí eu vim para cá, em fim de janeiro de 66, para jogar um jogo contra o Grêmio, o Internacional Santa Maria, jogar um jogo amistoso com o Grêmio, joguei, e fui-me embora naquela noite para Porto Alegre, para ficar lá em São Paulo, voltaria durante a semana. E assim me engatilhei com a mulher, assim, e nós íamos de trem para Santa Maria,
e viemos morar aqui em Santa Maria. Nossa primeira moradia foi ali naquele edifício do outro lado, atrás, no fundo do Colégio Centenário ali, aquele edifício da esquina ali, da acampamento. Sim. Com a Nossa Senhora Medianeira ali, onde começa Fernando Ferrari. E aí começou a minha vida aqui, né? Assinei meu contrato com a Universidade dia 1º de março de 1966, junto com o professor Nelcino. Fomos para o Instituto de Bromatologia, onde o professor Nelcino já estava, né? E onde nós éramos só 4 professores. Hoje, era o professor Ciro Schmitz, que faleceu, a professora Lori Schmitz, que faleceu, o professor Nelcino Terra, que faleceu, e eu. E hoje o meu departamento tem 28, 30, Imagina, dos né? quais todos são doutores e tudo. E que foram seus alunos E há muitos deles meus Foram alunos, seus alunos. muitos deles meus ex-alunos. Professor Dalto, a gente tem um quadro aqui no programa que é o diagnóstico. Neste quadro, não vem um médico aqui para lhe dar um diagnóstico, mas vem alguns especialistas. Alguns especialistas em Carlos Eugênio Dalto para deixar um depoimento. E nós vamos ouvir agora, então, 2 desses depoimentos. O que falar do professor Carlos Eugênio Dalto, que ensinou várias gerações, dando tudo de si a jovens ávidos pelo seu vasto conhecimento de enologia? Mas isso diz tão pouco da pessoa que ele foi. Passamos anos repetindo o curso dele, tentando aprender alguma coisa sobre vinhos. Mas no final, acabamos aprendendo muito, mas muito mesmo, como ser gente. Por isso, obrigada, meu irmão, por mim e pelo Goi, que te admirava como ao próprio Bacchus. Beijo grande. Bom, não sei muito bem como falar isso em palavras assim, mas o vô Carlos é uma pessoa muito especial para mim. Sempre será meu parceiro de assistir futebol, de conversar sobre futebol, de fazer um churrasco, só de conversar sobre a vida mesmo. O vô Carlos me ensinou muita coisa já, contou muitas histórias boas do futebol, da vida dele. É um ótimo contador de história, é uma pessoa muito alegre, sempre tá feliz, calmo assim, tirando quando o Inter perde, mas de resto é uma pessoa super boa de se conversar, de se viver bons momentos e de aproveitar mesmo o tempo que a gente tem com ele, porque ele é uma pessoa muito especial para mim. São essas vozes, professor? Bom, a segunda eu estou pensando, né? Disse vô Carlos, então é meu neto. Se é meu neto, é o Tiago, será? O Tiago ou o Pedro? É o Tiago? Tiago, querido. E a primeira é a doutora Kátia, sem dúvida nenhuma, esposa do Goi, meu grande amigo também. Era meu amigo. E gente que onde tinha vinho, ele ia, posso entrar? Pode. Então era gente, assim, ele, a Kátia, era gente boa. E foi sua aluna? Era curso de degustação que eu dava para a sociedade. Eu sempre fui muito imbuído com a sociedade, assim. Sempre achei que essas coisas não devem ser guardadas para a gente e para aqueles, mas sim viver e fazer outros participarem disso aí, sem precisar ser da minha área. Não precisa ser da minha área. As pessoas da minha área às vezes são muito cheias, são muito chatas, assim. Você acha e tal. Eu prefiro lidar com pessoas que querem realmente aprender e tudo mais. Às vezes as pessoas... ninguém sabe tudo. Ninguém é especialista em tudo. Ninguém pode saber tudo. As pessoas acham que sabem tudo. Então nós vamos ouvir mais um áudio. E esse áudio, o senhor vai ter que nos ajudar e ajudar os nossos ouvintes depois com ele. Vamos lá, mais um. Hi, vovó. I miss you. I remember once when you were visiting us, we went to watch a soccer game. Just me and you. I was super excited to go when I found out, and I had a lot of fun spending time with you at that game. I found it really cool how you knew so much about the game and you showed me lots of things I didn't know, and I still remember all of it. That was a great night, and it meant a lot to me to get to go with you. I love you, and I can't wait to see you again. De quem é essa voz, professor? Mas o som estava mal, eu entendi. Consegue ouvir mais alto, será, Marcelo? Vamos de novo?
Opa! Hi, vovô. I miss you. I remember once when you were visiting us, we went to watch a soccer game. Just me and you. I was super excited to go when I found out, and I had a lot of fun spending time with you at that game. I found it really cool how you knew so much about the game, and you showed me lots of things I didn't know, and I still remember all of it. That was a great night, and it meant a lot to me to get to go with you. I love you, and I can't wait to see you again. Marcos, meu neto. O Marcos, seu neto. Ele está Como é que vocês pegaram dele? Pois é, a nossa produtora, Eduarda. Mas... Ele está dizendo que está com saudades. Sim. Que ele está aqui nos contando. A Eduarda já me mandou aqui, né? Ele lembra dos jogos de futebol que eu assisti junto, que se diverte muito com o senhor. Que mais, professora, que ele disse? Que não vê a hora de estarem juntos, né? De novo. Eu tive com ele agora em julho. Fazia 3 anos que eu não via. E o Marcos mora no Canadá. Mora em Vancouver. Isso aí. Então tá, o senhor reconheceu essas vozes especiais, vozes do coração, amigos, os netos. É verdade. E não tem mais distância hoje, né, professor Dalton? Não existe nada. Não existe nada. É tudo, a gente pega qualquer desses programas, Meet, e quando vê, tá falando com o fulano lá na Europa, lá no Canadá, lá nos Estados Unidos, a gente fala. Eu deixei muitos amigos para lá. E tem outros lá também, né? Mas... Que idade que tá o Marcos? O Marcos tem 19. 19 anos. E o Tiago tem 19 também. O Tiago é estudante de medicina em Curitiba. E o Marcos é estudante de ciência da computação em Vancouver. Olha só, nós vamos chamar mais um intervalinho então. Já o DNA volta para conversar com o professor Carlos Eugênio Daut. Bem. Quer curtir todos os lances da Copa na arquibancada mais conectada do Brasil? Com Claro Net Virtua, você tem banda larga com ultra velocidade de 500 mega por apenas R$ 99,90 por mês no combo. É isso aí, só R$ 99,90 por mês. E tem mais, você ainda concorre a viagens com tudo incluso para assistir aos jogos no Catar. É a promo, tá na Claro, tá na Copa. Ligue para 55 3213 7280 e aproveite. Consulte condições de aquisição. De segunda a sexta, das 13h30 às 14 horas, sempre tem um tema que exige muito jogo de cintura na sua vida. Jogo de cintura. Vem, 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 vem. Jogo de cintura. Ótica Anual é mais que uma loja de óculos, com foco na satisfação total dos clientes, produtos de qualidade, proporcionando saúde visual, tecnologia, conforto, design e condições especiais. Uma empresa familiar, nosso diferencial é o atendimento personalizado, transmitindo segurança e tranquilidade, laboratório próprio e equipamentos de última geração. Ótica Anual, mais que uma loja de óculos, há 65 anos. Acampamento 340 e no térreo da Policlínica Wilson Waita. Na nova temporada do Faz Sentido, eu, Fabiana Sparrenberger e os meus convidados propusemos discussões que despertam o interesse de quem busca saúde, bem-estar, respostas para a vida e soluções aos desafios do dia a dia. 11 horas, todo domingo. Faz Sentido. Se é importante para você, é assunto para nós. Atualmente, as empresas de todos os portes precisam estar conectadas. E as pequenas e médias não podem se dar ao luxo de ficar de fora. Pensando nisso, criamos uma internet especificamente para você, com tudo que a sua empresa precisa para ter o melhor que a internet tem a oferecer e sem onerar o seu bolso. Ficou interessado? Não perca tempo e entre em contato conosco através do 0800 644 0692 ou pelo nosso site avato.com.br e descubra tudo que a internet PME da Avato tem a oferecer. Avato, soluções que simplificam. Seja assinante do Diário, receba as edições impressas na comodidade de sua casa. Modalidades e planos especiais que se adaptam a você. Ligue 3213-7272 e fale com a nossa central de atendimento. Diário, cada vez mais perto de você.
É dinheiro que você precisa? É na Barrichello que você encontra. Trabalhamos com consignado para Estado, IP, Federal e INSS. Ainda benefício de prestação continuada ao idoso e deficiente. FGTS e a opção de pagamento no boleto ou cheque, sujeito a análise. Credibilidade e o melhor atendimento é a Barrichello Empréstimos. Rua Venâncio Aires, 1401. Fone 3026-6262. Não fechamos ao meio-dia. DNA. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. Eu sou Luísa Neves e sigo ao lado do meu entrevistado de hoje, Carlos Eugênio Daut. Parece que a paixão pelo futebol, a paixão pelo esporte também é de família, né? Os netos também gostam. E nós temos mais um depoimento do Canadá. Por isso que os depoimentos eles são em inglês, mas a gente vai explicar aqui, porque as crianças, né? Crianças, o D19 e os netos nasceram e se criaram lá e fizeram questão de lhe mandar um depoimento. Então nós vamos ouvir agora mais um depoimento. I remember a time where I was outside with Vovô and Marcus and I were passing around the soccer ball while Vovô was watching us, and he was giving us both some tips, and I just thought it was so cool that someone who actually played soccer professionally was teaching me how to do it. And you've always been an inspiration to me, Vovô. I miss you and I love your visits. Bye. Leone, minha netinha. Que o senhor deu dica ela disse, o que ela disse, resumindo, foi que eu era apaixonado por futebol e que quando eu estive lá na casa dela, tô fazendo um resumo assim. Sim. Eu vivia olhando futebol porque na televisão, né? Porque quando eu tava com eles em casa, né? Eles olhavam outros canais, mas eu olhava futebol e eles vinham olhar comigo também, né? E que ela sente muita saudade de mim, que me ama, como eu amo todos eles também. Que idade ela tem, professor? Ela tem 15 anos. 15 anos também, né? Sempre morou no Canadá. Sempre moraram lá, nasceram lá, né? Nasceram lá. E o senhor morou também lá, né, professor? E não, eu morei na Califórnia. Que é perto ali da onde eles, né? Eu morei. Os anos que eu estudei lá, eu estava na Califórnia. Mesmo quando eu fiz pós-doutor, eu fiz na Califórnia, né? E esse meu filho que mora no Canadá vivia junto comigo na Califórnia, assim como os outros filhos que eu tenho também, né? E depois ele se formou aqui na URGS, começou a trabalhar, recebeu um convite, foi para lá, ficou lá. Ficou lá e é um lugar maravilhoso também para o senhor passear, né? Esteve lá agora há pouco. Isso aí, isso aí. Professor, a sua relação com Santa Maria, nos conte um pouquinho como Olha, foi. Eu vou dizer assim, ó, eu sou apaixonado por Santa Maria, eu e a minha esposa, diga-se de passagem, porque quando nós passamos um tempo agora em Porto Alegre, no início dos anos 2000, final dos anos 90, quando eu fui diretor científico da FAPERGS e depois lá na URGS, quando nós estivemos lá, a gente morria de saudade daqui. Ela também, porque nós estamos aí há tantos anos, eu me sinto um cidadão, não sou um cidadão santamariense, mas eu me sinto cidadão santamariense, né? Porque minhas amizades estão todas aqui, né? De lá, a família, claro, a família é um elo que junta a gente, né? Mas tirando isso, meus amigos quase todos estão aqui, né? Eu tenho amigos lá também ainda, do meu tempo. E Santa Maria é uma cidade que sempre me atraiu, sabe por quê? Porque ela sempre teve muita classe média em Santa Maria. Universitários, exércitos, tinha, quando eu vim para cá, muito padre, tudo é classe média também. Tinha muita classe média, comerciários e tudo, né? Uma cidade não precisa ser uma cidade, para ser gostosa, ela não precisa ser uma cidade industrial. Eu vivi numa cidade nos Estados Unidos que quando queriam botar uma indústria lá, o povo fazia um plebiscito e botava não, né? E a cidade tinha uma única indústria grande, claro, de massa de tomate, suco de tomate. O resto não era comércio,
e a universidade como um todo, que era uma coisa muito grande dentro dela, né? Claro que as indústrias estavam nas cidades vizinhas e tudo, então precisava qualquer coisa vinha para ali, mas o povo de lá não queria. Não sei se mudou hoje ou não, mas acho que não. O povo fazia um plebiscito e não vinha, então eles não tinham interesse de buscar. E há quantos anos já o senhor mora aqui? Bom, eu vim para cá em janeiro de 66. Sim. Isso aí dá 56 anos. 56 anos. O senhor é um cidadão santamariense? Sim? Me considero um cidadão santamariense, né? Me considero. Porque fiz a minha vida profissional, do que nós vamos provavelmente falar um pouco agora, fiz a minha vida profissional aqui, nessa universidade, né? Lecionei para inúmera quantidade de alunos que eu nem sei mais, mas onde eu chego tem gente que me conhece, ou de uma coisa ou de outra. Mas do futebol tá morrendo, todo mundo tá ficando mais velho e vai morrendo, né? Então já é menos gente, mas quando eu vejo, eu fui seu aluno, eu fui seu aluno, eu fui seu aluno, eu fui sua aluna, eu fui isso, aquilo. Então na verdade, eu lecionei para muita gente aqui. Depois, criei, junto com o professor Nelcino e o professor Ciro, criamos um pós-graduação, primeiro um mestrado e depois um doutorado dentro da área. Então hoje o nosso departamento, chama-se assim, não mais instituto, ele hospeda, além de dar aula para veterinária, agronomia, farmácia, química, nutrição, etc, eu vou dizer assim, ele tem curso de mestrado e curso de doutorado na área de ciências de alimentos e é muito bem conceituado em todo o país e fora do país. Então, isso é grato para a gente ver uma coisa dessas aí, né? E eu sempre fui muito assim, coisa para fazer extensão. Sempre gostei muito de extensão. Extensão significa campo, não é por nada. Eu jogava no campo sempre ali e com a viticultura, né, vitivinicultura, que é a videira e mais a uva e o vinho. E me obrigava muito a ir no campo, e por isso eu tenho muita mancha solar, tem que estar toda hora queimando, porque não adiantava, a gente tinha que ir, então eu sempre fui de reunir grupos em cidades assim, e de dar o que a gente dava uma palestra um dia de campo, que não era mais quase campo, era dentro de ambiente fechado, um pouco de campo e depois ambiente fechado, né? E o esforço que eu fiz para levar a fruticultura de um modo geral e a viticultura de modo especial para a fronteira do Rio Grande do Sul, e hoje está minha alegria de ver que ela está esparramada por tudo, como diria aquele outro, espraiada pelo Rio Grande, pela fronteira do Rio Grande. Você pega a parreira hoje ali de Pelotas para Piratini e para Candiota, vem embora, pega Livramento, Bagé, Livramento, Quaraí, Uruguaiana, Itaquim, tudo com viticultura. Dom Pedrito, daí começou a entrar para dentro, Dom Pedrito, né, Rosário, tudo tem a fruticultura em geral e viticultura, que é o meu caso especial, né? Então você vai encontrar macieira, vai encontrar a oliveira do jeito que está esparramado. Verdade. E eu me alegro muito porque eu fiz parte disso, aliás, insisti muito com isso desde o começo. Eu insistia, mas não... o pessoal naquela época, o pessoal que produzia vinho, não acreditava muito que pudesse na fronteira ter isso aí tudo. Pois é, vamos lá ver hoje como está a Almaden, vamos ver no ano que vem, vamos ver ali em Dom Pedrito, do Potter ali, do seu Potter ali, vamos ver como está, e vamos ver as outras que tem tudo ali ao redor. Tudo isso fruto das suas pesquisas também, né, professor? Claro, mas... Da sua trajetória, fale um pouquinho da sua trajetória na docência e na pesquisa. Uma trajetória também muito marcante. Eu tenho muitos trabalhos publicados, né? A gente publicou muita coisa aí com os alunos e eu, e com professores, com colegas, ou estrangeiro, ou daqui, etc. Então a gente tem muita coisa publicada, né? Porque na época eu era pesquisador 1 do CNPq, quando eu me aposentei. Para chegar lá, no fim, geralmente chega bem mais adiante, né? Então, eu tinha isso aí. E a docência também, eu sempre fui uma pessoa... como diz o outro assim, com amor e com dureza, quer dizer, eu sempre estava à disposição dos alunos. O pessoal lá ia me visitar às vezes sextas-feiras de tarde às 4 horas, porque sabia que eu estava lá, então era a pessoa entrando,
Às vezes chegou numa época que eu meio que tive que parar com isso aí, porque a minha sala parecia um confessionário, porque eu ajudava pessoas, alunos que eram normalmente assim, né? Então, eu vivi essa parte da docência muito intensamente, né? E a parte de pesquisa igual. Mas eu sempre queria também que a fronteira tinha nada contra, eu acho espetacular. Tinha gado que começou a melhorar de primeira, pastagem, ovelha e tudo. Mas não tinha emprego para as pessoas, porque essas são culturas que não dão muito emprego. Agora veja, eu cito o exemplo ali, vou citar de novo o exemplo da Almaden, que hoje é do grupo Miolo, tá? Dali eles devem ter uns 450 hectares de videiras plantadas. Ali antes era campo, gado e pasto. Trabalhava 2 pessoas e controlava o gado todo. Hoje eles têm 80 pessoas trabalhando lá. Era isso que precisava. Parte socioeconômica também. Fronteira está crescendo. O desenvolvimento dessa área na fronteira. E espera um pouco para você ver. Pena que eu acho que eu não vivo até lá, mas eu gostaria que fosse um pouco mais rápido no país essas coisas. É muito demorado. Por isso que eu fiquei lá, insisti para o Almaden para vir para cá, porque aqui eu não conseguia convencer os meus pares de que não estava dizendo que a fronteira era melhor que Caxias, que Bento quis, que nem eles diziam, Caxias, Bento, né? E toda aquela zona farroupilha, etc. Não, eu não dizia que era melhor, eu dizia que era outra chance. E tinha outra possibilidade. Outra possibilidade. Criar as possibilidades. E eu sempre gosto de dizer o seguinte, não foi por minha causa que eles foram para lá, não foi porque quando chegou o momento que eles precisavam se expandir, os grandes grupos brasileiros aí de família, eles começaram a olhar, não tinha mais terra barata lá na serra, tudo caríssimo, custava 40 vezes mais que na fronteira, e aí foram para lá. Professor Daut, vamos ouvir então mais 2 áudios antes de chamar o intervalinho. Bom, mas eu tenho permissão para errar? Tem. Para mim, o senhor é uma pessoa muito importante na minha vida, que me aconselha em tudo e me ajuda em várias coisas. Também me influenciou bastante. Uma pessoa muito querida, que só quer o bem de todos e que tenta ser o melhor em tudo. Nunca vi uma coisa ruim e coisa mal feita. Sempre muito caprichoso. E tudo com cuidado e carinho. O pai, para mim, difícil, né, resumir nesse curto espaço de tempo, mas é um exemplo de vida, um exemplo de pessoa. Ele me inspira, é o meu porto seguro, é aquela pessoa que tu pode falar sobre o que tu quiser falar, que ele vai ter uma enciclopédia na cabeça para conversar, para discutir, para debater. É uma pessoa que está sempre disposta a se reunir, a se divertir, a tomar um bom vinho. Então, sem dúvida, é uma pessoa que me inspira constantemente e me faz mais feliz. Eu sou muito grata por ter vindo ao mundo e ter essa família tão querida que me escolheu e me acolheu. E quem são essas vozes? A primeira é da minha queridinha Sofia, que tem, eu acho que é. E a outra? Tem 12 anos. A outra... É a filha, né? É a Simone? Isso aí. É a Simone? É. É a Simone. É isso, então, nós já voltamos, então, com o DNA, hoje conversando com Carlos Eugênio Daut. A gente sabe que não pode contar com a sorte. Por isso, a Universitária Seguros tem o melhor seguro para você. Residencial, auto ou vida. Entre em contato agora pelo 3028-7777. Universitária Seguros, protegendo as suas conquistas. Central do Esporte, um programa certo para quem é amante de todas as modalidades praticadas em Santa Maria e região. De segunda a sexta, às 21h30, com o comando de Marion Melo. Nos finais de semana, aos sábados, às 12 e 19 horas. E nos domingos, às 12 e 19 horas, eu, Antônio Tesses, trago as principais notícias do cenário esportivo local. Central do Esporte.
Colégio Nossa Senhora de Fátima, há 70 anos educando e humanizando com base no Evangelho e nos princípios palotinos de educação. Faça parte dessa história. As matrículas para 2023 estão abertas pelo site www.colégiofatima.com.br. A luta continua. Iniciou a segunda edição do Santa Maria Sem Fome. E você já pode doar nos 18 pontos distribuídos na cidade ou direto para as contas do Banco de Alimentos de Santa Maria. Saiba como doar nas redes sociais do Diário. A fome é real. Doe alimentos. Oferecimento: Prefeitura de Santa Maria. Realização Diário. Patrocínio: Fundação Eni e Unicred. Capital. É dinheiro que você precisa? É na Barrichello que você encontra. Trabalhamos com consignado para Estado, IP, Federal e INSS. Ainda benefício de prestação continuada ao idoso e deficiente. FGTS e a opção de pagamento no boleto ou cheque, sujeito a análise. Credibilidade e o melhor atendimento é a Barrichello Empréstimos. Rua Venâncio Aires, 1401. Fone 3026-6262. Não fechamos ao meio-dia. Chegou o Classificados Online do Diário. Nele, você encontra o serviço que está precisando, o imóvel dos seus sonhos ou aquele carro que você sempre quis. Além de poder anunciar o seu próprio negócio, imóvel e automóvel para milhares de pessoas. Tudo isso gratuito, simples e fácil. Acesse agora classificados.diariosm.com.br. Aniversário Peruso, grandes marcas, super ofertas, mais de R$150 mil em prêmios para toda a família. A cada R$150 em compras você ganha o número da sorte e concorre a 5 prêmios de uma só vez. Sim, são 5 prêmios de uma só vez e são 56 chances de ganhar. Não dá pra ficar de fora. Mês de aniversário Peruso, participe. Confira o regulamento em www.peruso.com.br. Estamos de volta com o DNA, a identidade da nossa gente. E hoje eu converso com Carlos Eugênio Daut. Em 2008, o senhor foi escolhido enólogo do ano pela Associação Brasileira de Enologia. Nos conte um pouquinho mais sobre essa paixão pelo vinho, sobre esses sonhos realizados nessa área. Bom, a gente tem que pensar assim, às vezes, quando a dona Luísa, eu chamo de Luísa, né, dona Luísa, a gente tem que pensar assim, né, qual é a expectativa da pessoa quando toma um vinho? Isso é uma coisa que todo o produtor de vinho deveria ter na sua mente e tudo. O que tu quer? Quem tu quer alcançar? Quem que tu quer que beba teu vinho, né? E daí tentar ver com a uva. Ninguém pode fazer um grande vinho, ninguém faz um grande vinho sem ter uma grande uva. No ano ruim, que a uva não é boa, o vinho não é bom. Pode fazer o que tu quiser, não vai fazer um vinho bom, de excelente, né? Então, essa procura de achar o vinho bom, essa procura de beber um vinho e achar se ele é bom, se não é, e tal, aquela história toda, é que move algumas pessoas para realmente procurar e poder obedecer isso aí. Por exemplo, eu e a minha esposa, quase todo dia, tardinha, antes do sol se pôr ali, a gente se senta e toma um cálice e meio de vinho antes de ir tomar café, ou antes de ir jantar, ou antes de qualquer coisa assim. Na paz, olhando ali, porque se eu não tivesse aquilo, eu ia ficar na frente de uma janela, olhando para fora, para o céu e tudo ali, tomar um pouquinho de vinho e largar um pouco os problemas do dia e conversar as coisas de família que a gente tem que conversar. Se quer fazer uma fofoquinha lá da família, faz, não tem problema nenhum, mas desde que a gente tenha aquele momento junto, um tempo de qualidade. E o vinho faz isso. Eu gosto de dizer o seguinte, dificilmente, eu dizia isso desde os anos 60, dificilmente uma pessoa se embebeda com vinho ou com cerveja. Ela vai se embebedar quando entra o raio do destilado no meio.
Quando ele começa, o vinho já não tem álcool suficiente para ele, nem a cerveja, e começa a vir destilado. Destilado, gin, rum, uísque, essas coisas todas, né? E, na verdade, o que você tem que procurar é procurar um equilíbrio dentro do vinho e ver um vinho, se ele é bom, se ele é ruim, se tu gostou dele, não gostou dele. E deixa ele pro lado, vai beber e conversa outros assuntos. Não vai conversar do vinho todos os dias, né? Agora, quando tu acha um errinho no vinho, era bom, tu diz, mas esse vinho não gostei. Por que tu não gostou? Isso vale para qualquer alimento. Por que você não gostou daquele alimento? O que houve? Então, essas são as coisas que movem a gente no mundo do vinho, né? Tem tanta gente hoje por esse Brasil que passou por mim ou não e tal. Tem um livro no Brasil que diz do Dardot, Rogério Dardot, o nome dele. Ele esteve aqui na Velha Mansa aí, um tempo aí, e ele olhou e ele escreveu esse livro que diz Gentes e mais alguma, não me lembro do resto do título dele, com os vinhos do Brasil. Ele andou por todo o Brasil olhando e viu uma coisa, né? Às vezes num cantinho pequeno tu acha um vinho de qualidade, depende também do dia que tu estás, se tu tá com um dia muito carregado, se tu tá com um dia otimista. Então, o vinho, ele é uma paixão. Se você vai ver, no mundo inteiro há escritos sobre o vinho, e a história, a gente continua atrás da origem da vitis vinífera, que é a que nos dá os melhores vinhos. Já se chegou a mais ou menos locais onde ela começou a aparecer. Pelo jeito da semente, a gente sabe quando ela começou a ser domesticada e plantada e não mais selvagem, né? E isso é história que data de 7, 8 mil anos atrás ou mais. Professor, nós temos mais 2 depoimentos. Eu não posso encerrar o programa. Tá bem, vamos ouvir. Esse depoimento. Tomara que eu não erre os últimos 2 aí. Não, mas não erro. Pra mim, ele é uma pessoa muito especial e importante que eu tenho em minha vida. E tenho a honra de ter tão próximo a mim. Ele é uma pessoa que eu me inspiro e tenho uma admiração muito grande por tudo que ele já fez e faz, tanto como profissional, tanto como meu avô. Ele é uma pessoa que eu sempre vou levar em toda a minha vida, com todas as lições, aprendizados e coisas que ele me ensinou. Eu só tenho a agradecer por todos os momentos vividos, todos os aprendizados recebidos e todas as memórias criadas contigo. E que venham muito outras pela frente. Você estará para sempre no meu coração. Te amo. O Daut é uma pessoa especial e que está sempre preocupado com o bem-estar da família dele, que é o seu tesouro. Ele adora fazer um churrasco e um papo com os amigos. E esses encontros sempre são regados com um bom vinho. Outra paixão dele é o Inter, que ele sofre quando ele vai mal. Enfim, ele é muito querido por todos nós e é um exemplo para toda a família. Júlia Maria do Carmo. Agora sim, muito bem. Professor, nós temos 1 minutinho de programa só. Então eu vou lhe perguntar, o senhor vai me responder com 1 ou 2 palavras agora. Aquele finalzinho de entrevista. Tá. Olhando para trás, do que o senhor mais se orgulha na sua trajetória? Família. Tem algum arrependimento? Jamais. Uma saudade? Uma saudade? Dos amigos, alguns amigos que já se foram. Me dá saudades às vezes. Principalmente do tempo do futebol, né? Um sonho? Um sonho? Viver mais anos, viver acontecer as coisas que eu estou achando que vai acontecer. Eu estou achando que vão acontecer certas coisas e eu sempre penso na frente de 10, 20 anos e às vezes sou entrevistado para dizer o que vai acontecer em 2040 ou coisa que eu valha. Então, eu gostaria que essas coisas acontecessem se eu pudesse ver. O que lhe dá paz? Paz? Olha, paz e tranquilidade a gente dá quando, eu acho, a primeira coisa quando a família está bem. Eu acho que isso aí é o principal. É o principal, né? Eu acho que quem diz o contrário está errado. O que lhe tira a paz, professor Daut? Quando
Primeiro, quando alguém da família não está bem, quando alguém, então aquele ali me deixa intranquilo, é verdade, isso aí é verdade. E que me tira a paz assim, olha, eu não gostei. Quando eu tenho preocupação, é 1 minuto, 2 e jogo fora, porque não cresce em mim. Eu prefiro estar sempre em paz. Quando eu jogava, quando eu tinha que fazer algumas coisas, vocês têm que ser que nem um tipo de um cavalo para corrida. Ele não pode estar muito calminho, nem pode estar muito nervoso. Você tem que ter um pouco de adrenalina para poder fazer essas coisas. Então, isso aí é assim que eu penso. E um lugar em Santa Maria? Um lugar em Santa Maria, onde nós moramos. Olha ali, eu gosto muito. É isso, então, eu quero lhe agradecer por essa entrevista. Segunda vez que nós conversamos, assim, outra vez eu fui na sua casa para escrever a página com a palavra, foi muito bem recebida. E hoje tenho o prazer de lhe receber aqui na nossa casa, né, que é o Grupo Diário. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Olha, sempre às ordens, eu agradeço muito, você fez umas perguntas bem interessantes e eu acho que essa combinação foi feita tudo pelas minhas costas, porque aquela lá, para me pagar, podia ter me ajudado nisso aí. Não, mas é surpresa. Eu sei. Eu já agradeço a dona Maria do Carmo pela ajuda, também a Eduarda Paz, né, que é a nossa produtora. É isso aí, ela foi muito esperta. Eu fui inocente quando dei o nome da Maria do Carmo, devia ter dado outro nome. O DNA, então, fica por aqui e nós voltamos com uma outra entrevista exclusiva amanhã às 4 horas da tarde.